há coisas que a gente quer tirar da nossa vida, derribar, destruir, e o Senhor está dizendo: você não vai fazer isso. Ah, Senhor, mas eu não tenho paz nisso, eu não tenho alegria nisso, Senhor. Minha vida é um inferno com isso, Senhor. Eu quero que o Senhor tire. A vontade que a gente tem é de que o Senhor tire isso da gente, isso ou aquilo, sim ou não? O Senhor está dizendo o seguinte: ao invés de derrubar, destruir, você vai orar, você vai construir uma vida de oração. Você precisa, ao invés de desistir, destruir, derribar, construir uma vida de comunhão com Deus. Você precisa, ao invés de trocar de igreja, ou de julgar pastores, isso, ao invés disso, você precisa construir um relacionamento, você e Deus. Jeremias 29, versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser achado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Atenção para essa frase: e os trarei de volta do cativeiro. Ou seja, vocês não vão ficar no cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dissipei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Preste atenção aqui, pessoal, por favor. Nós estamos diante de um texto que está falando sobre Deus usando o profeta Jeremias para falar para o povo de Israel. Como todos nós sabemos, o povo de Israel pecou, se desviou. O Senhor permitiu que a Babilônia levasse o povo cativo. Quando souberam que a Babilônia estava atacando, muitos fugiram para não serem cativos. Alguns fugiram para outros países. Outros que se esconderam e que não fugiram, ficaram em Jerusalém na miséria, porque os muros foram derribados, as portas foram queimadas, a história que você já sabe. E aqueles que foram para a Babilônia, levados cativos, passaram por momentos terríveis, e o Senhor havia determinado que esse tempo seria de 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Meu Deus. Gente, 70 anos é tempo para dedéu. E digo ainda 70 anos de sofrimento. Então, esse período em que esse texto acabamos de ler, nesse período o Senhor está dizendo: olhe, vocês vão orar a mim e eu vou responder vocês. O Senhor está dizendo: olha, vocês vão me buscar de todo o quê? Vocês vão me buscar de todo o coração e eu me deixarei ser achado por vós. O Senhor está dizendo: olha, eu vou tirar vocês daí. Vocês estão aí por um período
E o Senhor não iria abrir mão do tempo que já havia determinado. Quanto tempo? Isso, então o Senhor não iria abrir mão disso. O que Ele falou iria acontecer. Mas dentro desses 70 anos, a mensagem começa aqui, pessoal. Dentro destes 70 anos, aqueles que orarem, aqueles que buscarem, seria por Ele achado, ouvido. E o Senhor diz uma promessa: eu não esqueci de vocês, eu vou tirar vocês daí, vocês não vão ficar aí não. Eu vou tirar vocês daí e vou levar para o lugar aonde vocês não deveriam ter saído. Mas eu dissipei vocês, eu dissipei os outros que não foram cativos, e os que ficaram em Jerusalém ficaram na miséria, porque a economia de Jerusalém era zero naquela ocasião. Mas aqui nós estamos vendo uma promessa, e eu confesso para você que eu já preguei essa palavra algumas vezes, mas ontem Deus me deu uma revelação dessa palavra poderosa, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, e se quiser escrever alguns detalhes, vai te abençoar. Porque vejam bem, todos nós também já passamos por tempos terríveis, por tempos que nós também não desejaríamos ter passado, ou estar passando. O povo é levado para fora de Jerusalém contra a sua própria vontade, mas com a permissão de Deus, porque tinha uma motivação: pecado, rebeldia, desobediência e uma série de coisas. E o Senhor então permitiu que aquele povo então passasse por aquele tempo difícil, digamos assim, e estabelecendo um tempo, 70 anos. 70 anos, pessoal, apanhando, 70 anos sendo escravo, 70 anos sendo obrigado a fazer aquilo que não quer. Isso é terrível, sim ou não? Então vamos trazer essa palavra para nós. É exatamente assim que muitos hoje estão vivendo, no exílio. Hoje em dia, há muitas pessoas que elas já aceitaram Jesus como seu Salvador, foram livres. Quando a palavra diz que nós somos livres, fomos livres por meio do sacrifício de Jesus. E o que era que nos escravizava? Os pecados. Os pecados nos escravizavam, e nós somos livres desses pecados. Diga glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Mas há pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, servindo a Deus, têm passado hoje em dia em dissabores terríveis, como se estivesse no exílio, vivendo uma vida que você não pediu a Deus, vivendo tempos difíceis, como se você fosse um cativo. Então, se a gente olha para a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos na Bíblia como que o povo hebreu conseguiu vencer tudo isso. Por exemplo, o povo hebreu, quando todo o mundo, agora vamos falar de todo o povo, naquela época, todo o povo, não só os hebreus, quando todo o povo, a ameaça era de morte, Deus fazia os hebreus escapar, se livrar. Quando era uma praga, a praga caía sobre tantos, o povo hebreu, o Senhor poupava. Quando via então qualquer coisa para acabar com a massa, com o povo, seja uma crise, seja uma doença, seja uma pandemia, em uma outra escala de doenças não conhecidas, o povo hebreu sempre vencia essas situações terríveis. Eles sempre estavam revertendo tempos difíceis. Como? Por quê? Qual a explicação? Deus estava no meio deles. Amém, gente? É a única razão. O Senhor estava no meio deles. Então nós precisamos entender que nessa fase difícil
seja uma pandemia, seja uma crise financeira, seja qualquer situação ruim que a gente está vivendo e não quer, o Senhor está dizendo: vocês vão me clamar e eu vou ouvir. Se for de coração, eu vou abençoar vocês. E já vou dizer, vocês não vão ficar aí, mas eu não vou abrir mão do tempo. Qual era o tempo? Qual era o tempo? Deus bateu o pé e disse: vai ser 70 anos. E aí, como olhar para o futuro e dizer assim: eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 50, eu tenho 20. Como vai ser daqui a 20 anos? Como vai ser daqui a 30? Como vai ser daqui a 50? Como vai ser daqui a 70? Como vai ser? Será que o povo agora estaria fadado a uma derrota ou de cativeiro? Então eu já tenho 60, então eu não vou durar muito. Eu não vou nem alcançar esses outros 70 aí. O Senhor disse: vocês vão orar. Vocês estão aqui na Babilônia, mas se vocês orarem, eu vou ouvir. Vocês estão aqui na Babilônia, estou falando para o povo. Vocês estão aqui na Babilônia, mas se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou. O Senhor está dizendo que Ele não abandonou, mas que eles iriam viver aquela fase ruim. Deu para você entender agora, né? E aí, pessoal, o Senhor vai... Eu vou voltar na leitura, no versículo 5, porque o Senhor vai falar umas coisas aqui que talvez deixou eles um pouco sem entender. Vá comigo lá no versículo 5, por favor, no mesmo capítulo 29, versículo 5, diz o seguinte, versículo 5, o Senhor vai dizer o seguinte: construam casas e habitem nelas, plantem jardim e comam de seus frutos. Eu quero que você leia comigo mais uma vez. O Senhor está dizendo, lembre-se que o povo está na Babilônia, e o Senhor está dizendo: vocês vão construir casas, habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Versículo 6: casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Vamos lembrar que eles estão na Babilônia. E orem ao Senhor em favor dela, em favor da cidade. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Dela quem? Dela quem? Da Babilônia, da cidade da Babilônia. A gente está lendo isso aqui e parece que a gente está lendo errado, não é verdade? Peraí, o Senhor está mandando eu orar pela Babilônia? Eu confesso que quando eu li, eu parei e fiquei chocado. Peraí, o Senhor está mandando eu orar pela Babilônia? Eu leio mais uma vez, pessoal, versículo 8, versículo 7, né? Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Dela quem? Da Babilônia. Versículo 8 e 9, que aí já estou ficando perdendo a paciência, né? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem, preste atenção, não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Preste atenção, pessoal. Imagina
o povo ouvindo isso da boca do profeta Jeremias. Pessoal, o negócio é o seguinte: eu sei que nós estamos aqui na Babilônia contra a nossa vontade. Esse lugar aqui é um horror. Esse lugar aqui é um lugar onde a gente sofre. A gente não está feliz aqui. Pessoal, preste atenção na palavra, isso aqui vai te abençoar. Jeremias está dizendo: nós estamos comendo de coisas limitadas, estamos vivendo em terra dos outros, nós não estamos no nosso país, nós não somos bem-vindos aqui, nós estamos aqui obrigados, esse lugar não nos traz alegria, esse lugar não nos abençoa, a nossa vontade é de sair daqui, a nossa vontade é de voltar para a nossa terra. Mas o Senhor disse que nós vamos viver aqui quantos anos? O Senhor disse, e Ele não vai mudar. Ele disse que nós vamos viver aqui 70 anos. Lembram agora do primeiro versículo que eu li? Lá o primeiro versículo: vocês vão orar e eu vou ouvir, vocês vão buscar e eu vou me deixar achar. E lembre-se que eu não esqueci de vocês, eu vou tirar vocês daí e vou levar de volta para a vossa terra. Aí o versículo 5 que acabamos de ler, do 5 para cá, diz o seguinte: ei, construam casas, construam jardim, casem-se, dê os seus filhos ou as suas filhas para que casem, orem pela prosperidade da cidade. Qual a cidade? Babilônia. Porque a prosperidade de vocês depende dela. Vocês vão ficar aqui 70 anos. Como entender isso? Como entender isso? Mas como é que eu vou orar para um lugar que eu não quero estar? Mas você vai ficar 70 anos naquela ocasião, tá? Você está entendendo qual é a revelação da palavra que o Senhor está dizendo hoje para você? O título da mensagem, se eu tivesse de dar um título para essa mensagem, é: não destrua, construa. Vamos lá, não destrua. Fala aí, gente, não destrua, construa. Há coisas que você pensou em destruir porque você não aguenta mais. Há coisas que você sente muita vontade de derribar, como diz o outro, chutar o pau da barraca. Há muitos que estão vivendo como no exílio, dizendo: eu não aceito mais isso. O povo também estava assim. O povo estava assim. Vamos lembrar que eles estavam assim não porque Deus era um carrasco. Deus é carrasco, gente? Começamos hoje o culto dizendo que as misericórdias do Senhor não têm fim, que se renovam a cada manhã. Só que Deus cansou de ver o povo pecando, desobedecendo, tendo atitude de rebeldia, se esqueceram, quebraram a aliança, foram adorar outros deuses. E o Senhor diz: ei pessoal, eu estou aqui, vocês esqueceram de mim? Ninguém estava nem aí para Deus. E o Senhor disse: tá bom. Pois então, o maior rival, o inimigo, vai dominar vocês. Foram para a Babilônia, contra a própria vontade. E quando chegaram lá, começaram a clamar: o profeta Jeremias, faz alguma coisa, ora a Deus, para que Deus tire a gente daqui. Ele orou, e qual foi a resposta? Vão ficar aí 70 anos, mas vão ter que orar. Eu vou ouvir. Vocês vão me buscar de coração? Agora eu vou buscar de coração, né? Agora vão buscar de coração. E o Senhor disse: construam casas, construam um jardim. A palavra de Deus hoje, a revelação dessa palavra para nós hoje é o seguinte: qual é a lição disso, pessoal? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: existem coisas que você queria mesmo era derrubar e destruir, mas Deus está dizendo: construa. Há coisas que aconteceram nas nossas vidas que a gente gostaria muito de nunca ter acontecido. Escolhas, há fardos
que nós carregamos nos ombros, que a gente tem muita vontade de dizer assim: eu cansei desse fardo. Há fardos na nossa vida que a gente, me desculpe, eu vou entrar aqui em alguns detalhes, não com a intenção de machucar ninguém, porque a palavra de Deus vem para nos abençoar. Como diz a palavra, eu tenho um plano para vocês, e o meu plano não é... Deixa eu ver se eu encontro esse versículo. Aqui, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Aqui, ó, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Os projetos de Deus não é para nos causar o que, igreja? Não é para nos causar dano. Então Deus estava falando através de Jeremias: diga para esse povo que ao invés deles destruírem a cidade da Babilônia, ajudem a construir, ajudem ela a prosperar. Voltando para nós, o que eu estava dizendo, que há coisas que a gente quer tirar da nossa vida, derribar, destruir, e o Senhor está dizendo: você não vai fazer isso. Ah, Senhor, mas eu não tenho paz nisso, eu não tenho alegria nisso, Senhor, minha vida é um inferno com isso, Senhor. Eu quero que o Senhor tire, a vontade que a gente tem é de que o Senhor tire isso da gente, isso ou aquilo, sim ou não? Tira isso de mim, Senhor. Lembra agora do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na carne? Não era um espinho que furava, mas um desconforto, que ele dizia: tira isso de mim, Senhor. E o Senhor disse o quê? Não vou tirar, porque a minha graça vai compensar o que eu não estou concedendo a você. A minha graça vai compensar. Então o Senhor está dizendo o seguinte: ao invés de derrubar, destruir, você vai orar, você vai construir. O que Deus está falando aqui hoje? Deus está falando para pessoas hoje aqui, que talvez você se sentiu muito triste por uma amizade quebrada, arranhada, alguém que falou mal de você, alguém que tratou mal você, alguém que cometeu uma injustiça de você. Qual era o segredo do povo hebreu que conseguiam reverter situações? Porque esse povo aprendia a obedecer a Deus, e Deus transformava aquilo que era mal em bom. Deus transformava aquilo que era para dar errado, ia dar certo. Deus transformava algo que para aquele povo iria fazer eles sofrerem muito, aquilo seria um trampolim de bênção. E o que Deus está dizendo aqui para você é o seguinte: construa, ore, construa amizades sólidas. Não haja como o ímpio quer se vingar, o cristão perdoa. O ímpio quer pagar na mesma moeda, cobrar ou pagar na mesma moeda. O cristão não. O cristão, ele avoca a misericórdia de Deus, dizendo: Senhor, eu sou ser humano, e a minha vontade como ser humano é ir lá e resolver como eu quero, mas o Senhor é quem governa a minha vida, então me dá força para que eu possa passar por esse momento difícil. E o Senhor vai ouvir a sua oração. Ele está dizendo aqui: o meu plano que eu tenho para você não vai te causar dano. Então você precisa construir uma vida de oração. Você precisa, ao invés de desistir, destruir, derribar, construir uma vida de comunhão com Deus. Você precisa, ao invés de trocar de igreja, ou de julgar pastores, ao invés disso, você precisa construir um relacionamento, você e Deus. E quanto ao irmão A, ao irmão B, ore por ele. Se ele tem falhas e defeitos, não julgue ele como o ímpio julga, porque se assim você o faz, você está longe de ser um cristão. O mandamento de Jesus é que nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar também a quem, pessoal? O mandamento de Jesus é para que a gente ame também o nosso próximo. Então, que cristão sou eu
dizendo que sou melhor do que o irmão fulano de tal, e de que ele não merece a minha amizade, porque ele me traiu, porque ele aprontou contra mim. A palavra de Deus diz: se um irmão teu aprontar contra você, dê a outra face. Dar outra face significa perdoar, amém, pessoal? Dizer para ele: eu sei que não é uma função fácil, eu sei disso, perdoar não é fácil, mas a prudência de um cristão é dizer: no nome de Jesus, meu irmão, eu te perdoo, eu limpo o meu coração. Então é o que a palavra está dizendo: ao invés de você destruir, construa. Ao invés de você se separar deste ou daquele, você vai orar para construir uma vida diferente, uma vida feliz, porque é isso que Deus quer. Deus não criou os seres humanos para viver nessa terra aqui, um matando o outro, um contra o outro. Deus criou um povo, Deus não criou animais. Estou me referindo na criatura que Deus mais ama. Eu sei que Deus ama os animais, mas Ele não morreu pelos animais, Ele morreu pelos seres humanos. E nós não podemos viver como animais. Somos seres humanos, não podemos viver como animais, possuídos pelo ódio. Então o Senhor está dizendo: olha, você entrou nessa. Por favor, entenda a palavra, tá, pessoal? Se você ler o texto, você vai entender o que eu estou dizendo agora. O povo só foi para o cativeiro por causa da desobediência, pecado, quebra de aliança, rebeldia e por aí vai. Não foram para o cativeiro por acaso, foram por um motivo. Então o Senhor disse: vocês vão ficar aí 70 anos, mas se vocês orarem, mas se vocês clamarem, eu vou ouvir, eu vou abençoar vocês. Então construam casas. E o Senhor está dizendo assim: eu ainda quero um jardim. O Senhor está dizendo: olha, construam casas e eu ainda quero um jardim. O que o Senhor está dizendo? Perdoe lá o irmão. Você queria acabar com isso ou com aquilo? Não destrua, não acabe, construa. Quero um jardim. Eu quero que vocês vivam em harmonia. Quem está me entendendo, por favor? O Senhor está dizendo: eu quero isso. Ah, Senhor, mas morar aqui é muito ruim, viver aqui é muito ruim, nós não estamos à vontade aqui, Senhor. E quem sabe o Senhor diria: vocês esqueceram o que vocês fizeram no verão passado? Vocês não estão aí por acaso, vocês estão aí por um motivo. Mas o Senhor está dizendo: mas a minha misericórdia não acabou. Eu vou tirar vocês daí, mas eu vou tirar vocês daí no tempo certo. E aí, pessoal, tem alguém aqui que possa confrontar a Deus e dizer para Deus: o Senhor está errado? Tem alguém aqui à altura de Deus de dizer para Deus: Senhor, o Senhor não está agindo certo não? Tem alguém aqui que se aventure a dizer isso? Tem alguém que se aventure a dizer: o Senhor precisa ouvir o povo? Já ouvi alguém dizer isso, que Deus precisava ouvir o povo. Deus ouve a oração de um povo de coração quebrantado. Preste atenção, eu vou dizer de novo: Deus ouve o povo sim, mas quando o coração desse povo estiver aquebrantado. Aquebrantado é o que? Arrependido, entregue. Esse povo que vem clamar com unhas e dentes e cheio de razões, o Senhor não ouve não. O Senhor não ouve não. Mas Ele vai ouvir sim a oração de um coração aquebrantado. Então Deus está dizendo para você hoje: você vai orar por essa terra, porque se ela prosperar, você também prospera. Você está vivendo aqui. Gente, nós estamos vivendo num momento muito ruim. Por favor, eu não quero falar de política, não quero entrar nessa área.
mas nós estamos no mesmo avião. Sim ou não? E se o avião cair, todo mundo... Entendeu agora como é que é o negócio? O seu desejo não foi alcançado. Mas o que o Senhor está dizendo? Agora vocês vão ter que orar. Porque se a cidade prospera, você também vai prosperar. Não quero entrar nesse detalhe, ponto, acaba aqui. Então, trazendo agora para a sua vida, seu relacionamento. O diabo disse para você: por que você não vai logo embora? Procure outra pessoa. O diabo disse, usando outra pessoa: larga esse homem, larga essa mulher, você é jovem, vai lá, conhece outra pessoa. O diabo fala isso o tempo inteiro, o tempo todo. E o que Deus está dizendo? Construa. Deus está dizendo o quê? Não separe, construa. O Senhor está dizendo: olha, eu estou vendo que o momento está ruim aí para vocês, mas se vocês não se entenderem, se vocês não se amarem, se vocês não se respeitarem, se vocês não estiverem unidos, vocês vão viver até morrer assim. Mas se vocês estiverem na mesma fé, eu vou abençoar. Se vocês orarem, se vocês construírem, então eu vou prosperar. Deus está dizendo para você. Às vezes você diz: esse trabalho é uma droga, esse meu patrão é um perturbado, eu vou arrumar outro emprego. A vontade que dá é essa. Mas não foi você que orou para Deus abrir aquela porta? Não foi você que orou dizendo: Deus, abre uma porta, eu quero trabalhar. Deus foi lá e abriu. E agora você está reclamando que salário de miséria, o que eu ganho é uma miséria. Mas não foi você que pediu? Você ficou tão feliz quando você foi chamado para o trabalho? Ei, o Senhor está dizendo: não destrua, construa. Ore pelo seu patrão, ore pelo seu trabalho, faça a sua parte, seja uma pessoa prudente. A partir de hoje, aprenda então a construir uma mente limpa, sem maldade. Aprenda a construir uma nova forma de tratar seus amigos, seus familiares. Encontre uma nova forma de conviver com pessoas, socialmente falando, respeitosamente, claro, com educação, mas com uma mente limpa. Ah, mas eu sei que o fulano não presta pelas atitudes dele. Ah, mas eu sei que o fulano de tal é sem vergonha. O que a palavra está nos ensinando, gente? Construa, ore por essa cidade. Está mandando orar? Está mandando orar. Está mandando construir uma casa, está mandando construir um jardim, está dizendo para viver em harmonia. Como eu vou viver em harmonia no lugar desse? Pois é, e o Senhor está dizendo: eu sei, mas você não está aí por acaso. Eu penso que essa palavra, pessoal, ela está nos ensinando a gente a dar valor àquilo que Deus nos deu, àquilo que Deus fez. Sim ou não? Ei, pega isso aqui. Aprenda a dar valor àquilo que o Senhor fez por você lá atrás. Aprenda a dar valor. Dá valor o quê? Vamos lá, vamos aos fatos. Você era, desculpem falar assim, no passado, tá? Você era uma pessoa muito suja, um bêbado, um drogado, uma pessoa que não era exemplo de nada para ninguém. Mas eis que a misericórdia do Senhor abraçou, acreditou em você, deu uma oportunidade para você, limpou, você estava sujo, Ele limpou você, Ele soprou nas suas narinas um novo fôlego, Ele deu para você um novo cântico, e aí você começou a construir uma família, um trabalho, sonhos. Diga glória a Deus. Quem fez isso?
Você não pode esquecer disso. Eu acho que eu vou ficar em casa agora, não vou mais para a igreja. Eu vou ficar por aqui mesmo. Se você ficar olhando para o erro do fulano, você nunca vai sair do seu lugar e vai até perder a tua salvação. Mas se você disser assim: oh meu Deus, abençoa o irmão fulano, tenha misericórdia, o Senhor me alcançou, eu oro para que o Senhor também alcance ele. Quando você, ao invés de destruir, derribar, se livrar disso, você orar por isso, você construir sobre isso, a bênção de Deus vai chegar, sim ou não? A bênção de Deus vai chegar. Então, no nome de Jesus, o Senhor está dizendo: volte a cuidar. Você está na Babilônia, no tempo em que o Senhor disse: 70 anos, olha, enquanto não acabar esses 70 anos vai ser assim. E o Senhor está dizendo: tá certo, então vai ser 70 anos, então eu não vou ser um peso para ninguém. São 70 anos, certo? Talvez uma vida inteira, né? Talvez uma vida, né? Certo, 70 anos é uma vida? Pois então eu não vou abaixar minha cabeça, eu vou resolver esse problema. Eu vou mudar. Eu agora não serei, olha, pega isso aqui. Eu agora não serei mais escravo do Artaxerxes, do Nabucodonosor. Eu agora serei escravo da minha paz, serei escravo da minha felicidade, serei escravo da minha família, serei escravo sim do amor que eu preciso ter, amor próprio. Vocês não entenderam o que eu falei, né? Entenderam sim ou não? O inimigo quis oprimir, escravizar aqui, e o Senhor estabeleceu um tempo. Vamos dizer que esse tempo, preste atenção na mensagem, vamos dizer que esse tempo seja até que ele volte. Ele pode voltar hoje, mas ele pode voltar daqui a um ano, ele pode voltar daqui a 10, a 30, a 20 ou a 70. Uma coisa é certa, que ele vai voltar. E quando ele voltar, tudo isso, todo esse cativeiro será o quê? Quebrado, finalmente ou eternamente. A Bíblia diz que no reino da glória de Deus não haverá fome, no reino da glória de Deus não haverá dor, no reino da glória de Deus não haverá sede, não haverá morte, no reino da glória de Deus não haverá mais dor. Então quando a gente chegar lá, pessoal, oh glória, então finalmente nós vamos desfrutar. Mas enquanto isso não acontece, o que nós precisamos fazer, gente? Casas. O que nós precisamos fazer, gente? Um jardim. O que a gente precisa fazer? Orar para que a Babilônia prospere. É isso mesmo, bispo? O senhor não errou a palavra não? Não, está escrito aqui: ore pela prosperidade da Babilônia. Se você está vivendo nela, ore pela prosperidade dela, porque você depende dela. Que situação, hein? Está me entendendo como é que é a revelação dessa palavra aqui hoje? E às vezes, Deus falando isso, existem pessoas que dizem: não, eu não aceito, essa palavra eu não recebo. Ué, mas se você está nessa situação e você não vai fazer nada do que o Senhor está falando, então desculpe-me, está agindo como tolo. Está agindo como tolo. Se você faz parte de uma equipe de trabalho, uma equipe de futebol, ou uma equipe, você tem que jogar e lutar a favor da equipe, sim ou não? Não contra. Porque se você joga ou trabalha contra, está agindo como tolo. Você vai desfrutar das ruindades que acontecer com as derrotas. No caso, você que está dizendo: não, eu não recebo essa palavra. Se você está em um exílio, se você está em uma espécie de cativeiro, como o povo viveu, você tem que mais é que ouvir a palavra, receber a palavra e dizer: sim, Senhor, eu não é da minha vontade fazer isso, mas o Senhor está falando, eu vou orar. Sabe aquela pessoa que diz assim: ô bispo, eu guardo uma mágoa
desde a minha infância, de uma pessoa que me fez muito mal. Essa pessoa não me desce, eu estou engasgado. Eu torço mais para que essa pessoa sofra o dobro que ela me fez sofrer. Calma, irmão. Será que tem crente que age assim? Vou repetir. Será que tem crente que diz assim: eu estou engasgado pelo mal que alguém me fez e eu não perdoo, eu quero mesmo é que ele ou ela sofra o dobro que eu sofri? Meu Deus, que é isso? Crente faz isso? Então eu não vou orar não, eu não vou perdoar não. Então você vai perder a sua salvação. Então você, por mais que ore, Deus não vai ouvir. Porque está dizendo lá no verso que lemos, diz que se vocês me buscarem de todo, vamos lá pessoal, buscar de todo o coração, não é abrir a boca não, é fazer com amor, é fazer com alegria, mesmo não querendo, mas dizendo: Senhor, não é do meu agrado, mas se é para fazer a tua vontade, eu vou fazer. Eu vou andar na tua presença, eu vou me converter nisso. Me dá força, Senhor, para que eu possa fazer isso. Buscar de coração é isso. Buscar Deus de coração é você aceitar o processo pelo qual Deus está estabelecendo para você. Isso é buscar de coração. E quando você fizer isso, mostrar que o seu coração foi aquebrantado, sua vontade foi aquebrantada. Lembra da oração, para fechar aqui, lembra da oração de Neemias. Aquele Neemias que levantou os muros da dita Jerusalém, que foi derribada porque o povo estava no cativeiro. Neemias também estava lá. E ele disse: agora eu vou voltar. Orou, jejuou, Deus preparou tudo. Ele volta. Quando ele volta, ele dobra os joelhos e diz: meu Deus, os muros estão no chão, a cidade está na miséria. Pai, perdoa os pecados dos meus antepassados. Neemias está pedindo para Deus perdoar os pecados que os pais dele haviam cometido lá atrás. Essa cidade está assim por causa da rebeldia e dos pecados dos nossos antepassados, nossos pais. Deus de Israel, nos perdoe. E aí começa aquele processo de reconstrução, que os muros foram reerguidos novamente, a prosperidade voltou. Então tudo gira em redor disso. Eu tenho que estar bem com Deus, eu tenho que estar bem com o Senhor, eu tenho que ter Deus como meu aliado, eu tenho que ter Deus como meu amigo. E se eu começar a peitar a Deus, e se eu começar a dizer: não, Senhor, só acho que isso aí o Senhor errou, se eu começar a questionar as coisas de Deus, o Senhor vai dizer: oh, meu filho, você não está batendo bem não. Mas se o seu coração for quebrantado, na Babilônia, que você está como cativo, você não vai ser escravo lá, porque você vai orar, você vai fazer o que Deus falou, e mesmo na Babilônia você vai prosperar. Você não vai ser cativo na Babilônia, está lá por estar, por uma situação que aconteceu lá atrás. Mas se o Senhor está dizendo: construa casa, meu Deus, como é que eu vou construir uma casa onde eu não quero morar? Casem. Eu não esqueço aqui, é do jardim. Deus quer que faça um jardim. Eu quero um jardim também. E ore. O Senhor está dizendo: o tempo que você ficar aí, você não vai sofrer, você vai viver bem, mesmo num lugar onde você não quer. Então começa a declarar agora, parto para o final. Se você está vivendo em um exílio ou em uma escravidão, e ao invés de destruir, que é a sua maior vontade, de destruir, de chutar o pau da barraca e dizer: eu não quero mais saber disso, sua vontade é essa. Mas o Senhor está dizendo: calma, porque eu tenho um plano melhor para você, e o meu plano não te fará dano. Então comece a construir
ao invés de destruir. Comece a orar, a trabalhar em função disso, porque se Deus estabeleceu um tempo, não tem como a gente fugir disso, pessoal. Se Deus estabeleceu um tempo, você crê que Deus estabelece isso, tempo, sim ou não? Sim, Ele é o Senhor do tempo. Então, como administrar essa situação e viver bem? É só ouvir o que o Senhor falou. Ore, construa, perdoe, construa uma vida de oração, construa uma vida de comunhão, construa uma vida de fidelidade, construa uma vida de amizades sólidas, verdadeiras. Construa, você vai viver um tempo tão maravilhoso, mesmo estando em um tempo ruim, mas nesse tempo ruim você vai viver bem. Deu para entender o trocadilho? O tempo é ruim, mas no tempo ruim vai viver bem. Viver bem por quê? Porque você decidiu ouvir a Deus, decidiu ser uma pessoa melhor, decidiu perdoar, decidiu então, ao invés do ódio, o amor, decidiu então ir para cima e dizer: se Deus estabeleceu um tempo, então esse tempo eu não vou baixar minha cabeça não, e não serei peso para ninguém. Vou comer bem, vou viver bem, vou vestir bem, vou ter relacionamentos saudáveis, porque eu escolhi isso, eu vou ser amigo de Deus. Amém, pessoal? Nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas uma coisa é certa, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, tudo isso vai terminar. Então você precisa decidir hoje. Decida hoje. Há tantas pessoas que cuidam da sua aparência. Não está errado. Há quantas pessoas que cuidam da opinião dos outros. O fulano falou isso de você. Foi mesmo? E ela se importa por aquilo que falaram. Mas essas mesmas pessoas só não se importam de investir na sua espiritualidade. Por quê? Por que você dá tanto crédito ao que os outros falam? Você se preocupa tanto com a sua veste, sua aparência, com tanta... Não está errado não fazer isso não, tem que cuidar do corpo, da roupa, enfim. Eu estou querendo dizer que quando se trata em cuidar do espiritual, a força é menor, a disponibilidade é menor, não tanto quanto tem para outras coisas. Você me entendeu? Então, se você quer viver uma vida abençoada dentro do cativeiro, a única forma é você ter um coração aquebrantado. Siga as instruções de Deus. Esse tempo ruim vai acabar. Porque se você decidir ser uma pessoa amarga, meu Deus, se você começar a murmurar, que droga de vida, que não sei o quê, e culpa o governo, e culpa o patrão, e culpa também o bispo Márcio, até eu entro no bolo também. Não seja amargo, construa. Diga: eu vou construir. Construir o quê, irmão? Fala aí: eu vou construir. Pois é, Deus mandou construir casa, jardim. Eu não esqueço do jardim. Construa um jardim. Construa a oração, vida, comunhão com Deus. E nós não vamos, se é num cativeiro que estamos por causa dos pecados, que o diabo, olha, bom dia nada, vou lhe dar uma chicotada agora bem cedo. Eu vou dizer: vai, Satanás, eu não vou comer na sua mão não, porque eu vou trabalhar. Eu não vou comer na sua mão, eu não vou comer do seu ódio, porque o Espírito Santo já entrou no meu coração. Você não vai conseguir mais destruir a minha mente não, porque o Espírito Santo entrou na minha vida. Gente, eu vou parar aqui, senão a gente vai... Quem recebe essa palavra, diga eu vou construir em nome de Jesus. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Glória a Deus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.